O sonho aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. A repercussão do péssimo jogo que o Vasco fez contra o Lanús continua a ecoar na mídia. Durante os programas esportivos dessa semana, os comentaristas colocaram em pauta vários erros que o Vasco vem repetindo durante seus jogos. Falta de jogadas ensaiadas e outras coisas que nós vascaínos já estamos de saco cheio. Assista na íntegra as melhores partes e deixe sua opinião nos comentários. Pedrosa, eu quero que você comente essa partida, o que você achou de 0 a 10, que nota você dá pro Carille, de 0 a 10, que nota você dá pro time, porque você sempre traz esse recorte. Sim. Às vezes o treinador acerta, mas o time não funciona. Conta para mim, Lucas Pedrosa. Eu vou dar uma nota conjunta, que eu acho que eles funcionam juntos. Nota 4 para ambos. 4? Nota 4. Veneno vai nem pra recuperação. Não, ontem foi triste, assim, se a gente for olhar os primeiros 15 minutos do jogo. Foi bem pegado, jogo de competição continental, o Lanús não é nenhuma baba, muito pelo contrário, é o adversário mais forte do grupo. Veio aqui para empatar, inclusive tem uma estatística que nos últimos 10 jogos o Lanús venceu 2 e empatou 8. Ou seja, essa equipe tem dificuldade de ganhar, mas também é difícil de perder. E o Vasco entrou muito nesse jogo, talvez mental ali nos primeiros 15 minutos, não conseguiu ficar com a bola. Já a partir dos 20 minutos, a equipe conseguiu equilibrar um pouquinho. O Paulo Henrique fez uma ótima partida, talvez tenha sido o grande cara aí, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com o Ryan, com o Jair construindo pela direita, mas do lado esquerdo, Coutinho, Nuno e também o Lucas Piton claramente estavam desgastados, cansados e não conseguiram produzir tanto para o Vasco. Mas o Vasco ainda conseguiu controlar ali no primeiro tempo. Foi um pouco melhor do que o Lanús, nada muito melhor, faltou um capricho no terço final e no segundo tempo o jogo desmoronou. Aí que eu começo a falar, talvez se a gente for olhar o primeiro tempo, tenha sido uma nota 7, mas quando a gente olha o segundo tempo, é uma nota 2, é uma nota 2,5 no máximo, por conta de tudo que aconteceu nessa partida. O cansaço da equipe, que obviamente sentiu não só a viagem para o Ceará na terça-feira, mas também principalmente o jogo contra o Flamengo, que foi muito desgastante, o Vasco teve que correr atrás da bola muitas vezes, e novamente a desorganização tomou conta dessa equipe do Fábio Carille. Não tem como você jogar em São Januário precisando do resultado, precisando da vitória e não conseguir em nenhum momento controlar o adversário. Pelo contrário, no segundo tempo o Lanús não teve grandes chances, mas foi a equipe que teve mais ímpeto, digamos assim, justamente se aproveitando dos erros do Vasco da Gama, do cansaço do Vasco da Gama. A preparação física é um ponto que tem que ser batido aqui. O Vasco precisa melhorar fisicamente. A gente está no dia 23 de abril e essa equipe estava morta aos 40 minutos do primeiro tempo. Não dá para só entender que é só o calendário do futebol brasileiro. Tem que ter um trabalho. Claro que a gente entende o calendário, mas ontem foi precário, principalmente pela necessidade do jogo de você vencer e conseguir chegar a 7 pontos. Então, no segundo tempo foi um show de horrores, até como a gente destacou ontem na transmissão. Vasco muito mal, Carille demorou a mexer, foi usar as duas últimas substituições aos 90 minutos do segundo tempo. Vai ganhar que jogo assim? Não vai ganhar jogo nenhum. Então, para mim, o Fábio Carille deixou a desejar, assim como a equipe também, que errou muitos passes, estava desatenta, estava cansada em campo, um jogo bem ruim do Vasco da Gama e que me deixou assim decepcionado, mas, repito, o Vasco ainda está vivo sim na competição. Ponto também que a gente destacou na transmissão é a quantidade de vezes que o Felipe Coutinho descia para fazer a saída de bola. Ele é um jogador que a gente sabe que ele só aguenta 70 minutos. Se ele ficar descendo toda hora para fazer a saída de bola, ele não vai conseguir estar lá na frente para poder decidir. Pede pro Arrascaeta toda hora descer para fazer a saída de bola, você vai ver se ele vai conseguir estar lá na frente. Ele não vai, porque fisicamente são jogadores que sentem esse tipo de situação, tecnicamente são muito qualificados, têm condições de decidir qualquer jogo, mas toda hora, pela falta de organização dessa equipe, descia o Felipe Coutinho para fazer a saída de bola. Aí num jogo que ele está desgastado pela partida que aconteceu contra o Flamengo, ele não consegue chegar lá na frente para fazer saída de bola e também finalizar as jogadas. Então isso também foi um problema do time do Fábio Carille ontem. Falar em Carille, Veneno Pedrosa e você de casa, aumentou, você acha, Pedrosa, a pressão para ele? Eu quero a sua opinião também, Veneno, porque ele mais uma vez ontem foi vaiado, vocês até mostraram isso na transmissão aqui do SBT, o Carille foi vaiado pela torcida. Como é que você acha que tá esse termômetro aí do Carille? Eu acho que existem vaias que são pro Carille e existem vaias que são pra equipe. Ontem a equipe recebeu as vaias e o técnico também. O
Tem jogos, por exemplo, que eles vaiam só o Carille. É doido, né? A torcida vai só... Ontem não. Eu acho que foi uma vaia conjunta. Seja pro Fábio Carille e também pra equipe. Porque a equipe foi muito mal dentro de campo. Eu já falei isso aqui. Não adianta ficar culpando só treinador, gente. Quem joga é jogador. Quem acerta passe é jogador. Quem vai estar posicionado pra fazer algum tipo de situação no terço final, ter uma jogada decente do capricho, é o atleta. Claro que o técnico, o coletivo, potencializa o individual. Mas não adianta só cobrar do técnico não, cara. Tem que cobrar dos jogadores também. Eu acho que ontem a torcida do Vasco vaiou a atuação como um todo, tanto na parte da organização por conta do seu técnico, quanto também dos jogadores em campo. Então, eu acho sim, aumenta a pressão? Aumenta a pressão. A grande pergunta, Fernanda, não é, vai demitir o Carille ou não? Beleza, demite o Carille. Quem vem? Quem vem? Porque o Santos está sem treinador, o Grêmio pegou o Mano Menezes. Imagina colocar o Mano Menezes em São Januário. Aquilo ali acaba. Ali acaba. O Corinthians estava acertado com o Tite, aí por um problema mental, inclusive força ao Tite, não deu certo. Depois o Corinthians agora está viajando para conversar com o Dorival. O Corinthians está perdido, tentando achar técnico. Então tá todo mundo nesse bolo. Vai demitir o Carille? E vem quem? Com pouco tempo de trabalho. Ele fala ontem na coletiva, 2 dias, como é que eu vou treinar o time? Não. Como é que eu vou treinar a equipe? Como é que eu vou aprimorar a parte física? E o Felipe Luiz deve falar a mesma coisa, porque há 2 semanas o Flamengo era a melhor equipe do Brasil. Aí já tem dois jogos que o Flamengo não tem resultado. Aí é no resultado que a gente vai se basear, que o Flamengo não é a melhor equipe ou a boa equipe do Brasil. Então assim, cara, não adianta. Vai trocar de treinador, tem que ter muita certeza nessa troca. Porque se você não tiver certeza, sabe o que vai acontecer? Em 5 rodadas vão estar pedindo a cabeça do próximo treinador. Tá pegando mais pra esse Vasco aí que ficou nesse 0x0 com o Lanús, hein, Donan? São vários os fatores. Nitidamente o time do Vasco muito desgastado na parte física, isso tem sido um problema crônico, a parte física do Vasco, principalmente como o time cai de produção no segundo tempo. Isso aconteceu mais uma vez. Aliás, o Nuno Moreira no primeiro tempo já estava muito desgastado e o Felipe Coutinho também. Dá para se falar de um elenco que precisa de mais opções. Está certo que no momento o Carille tem alguns jogadores importantes no departamento médico, o Dimitri Payet não conseguiu nem contar com estrela nessa temporada. O David era um jogador importante também no ataque, está fora. Mas não tem como não fugir do campo, do que a gente vê de rendimento coletivo. O Vasco é um time com muitos problemas coletivos, principalmente numa condição de jogo que escancara como esse time é previsível com a posse de bola. E você, o que acha que está acontecendo com o Vasco? Deixe nos comentários a sua opinião. Se inscreva no canal para continuar recebendo todas as notícias e atualizações do Vasco. Até a próxima!